Embora Bruce Lee tenha morrido em seu auge, ele deixou um legado surpreendente. Ele é especialmente famoso por suas habilidades sobre-humanas, a maioria das quais é inacreditável hoje em dia. O vídeo de hoje explora evidências de que Bruce Lee era um super-humano. Mas antes de começar, por que você não deixa seu like? Assim você ajuda o canal a crescer. Bem-vindos ao De Fato. Bruce Lee era um entusiasta do condicionamento físico. De acordo com sua esposa Linda Lee, ele nunca passava um dia sem se exercitar. Ele até mesmo assistia a seu filme favorito, enquanto fazia abdominais completos. Tamanha era sua paixão pelo condicionamento físico. De todos os músculos do corpo, ele se preocupava especialmente com o desenvolvimento de seu abdômen. Ele acreditava que isso era crucial, pois está envolvido em quase todos os movimentos, o que exigia seu desenvolvimento. Em sua busca por um abdômen cada vez mais forte, ele inventou o que hoje conhecemos como a bandeira do dragão. A menos que você seja um entusiasta do condicionamento físico, talvez não esteja familiarizado com ela. No entanto, este é um dos exercícios mais exigentes para o abdômen. Lee levou esse exercício a um nível extraordinário. Ele apoiava todo o seu corpo na borda de um banco com apenas os ombros em contato com qualquer coisa, mantendo o resto do corpo rígido e paralelo ao chão. Imagine enfrentar Lee em uma luta sabendo que ele poderia realizar essas proezas. Você não fugiria para salvar sua vida? Não é mais fácil usar um mata-moscas? Homem que pega mosca com hashi consegue qualquer coisa. Isso deveria ter sido uma piada, mas não é. Você se lembra da cena em The Karate Kid, em que Pat Morita tentou pegar uma mosca com pauzinhos, mas não conseguiu, e por fim, Daniel o ajudou? Bem, Bruce Lee era capaz de uma façanha semelhante. Há rumores de que Bruce estava tão empenhado em aumentar seus reflexos que jogava arroz no ar e tentava pegá-lo com seus pauzinhos no caminho para baixo. Você pode pensar que isso é impossível, mas ele fazia isso sem esforço. Ele acreditava que capturar um pequeno pedaço de arroz no ar era a melhor maneira de se preparar para possíveis adversários que tentassem pegá-lo desprevenido. Apesar de parecer impraticável, ele aprimorou suas habilidades e seu talento até chegar a esse nível. Isso logo se tornou um hobby sempre que ele estava comendo. E como você pode imaginar, essa habilidade não era apenas divertida, mas também extremamente benéfica para as artes marciais e todos os outros esportes. Durante seu apogeu, Bruce Lee utilizou uma infinidade de máquinas de exercícios personalizadas que foram projetadas especialmente para ele. James Lee, seu braço direito, ajudou a criar alguns desses equipamentos. Muitas dessas máquinas foram feitas sob medida com base nas solicitações específicas de Bruce Lee, enquanto outras nasceram da necessidade. Um exemplo notável de equipamento personalizado foi o saco de pesos de Lee. Uma fonte não revelada afirmou que Lee tinha um saco personalizado super pesado, que chamava a atenção dos outros devido ao seu tamanho excepcional. Os sacos de pesos padrão normalmente pesavam entre 50 e 70 quilos, sendo que os indivíduos mais fortes usavam sacos de 70 quilos. No entanto, a bolsa de Lee se destacou, pesando impressionantes 135. Para aumentar sua intensidade, ela estava cheia de metal. É importante observar que a intenção de Lee não era exibir sua força. Ele acreditava que os sacos comuns eram muito leves e não tinham o impacto necessário para seu treinamento. Lee achava que eles se rompiam com facilidade, o que reforçava seu desejo de um treino mais desafiador. Há relatos de que ele demonstrava imensa força, supostamente chutando um saco pesado com tanta força que ele atravessou o teto. Embora alguns contestem essa afirmação, ela oferece um vislumbre da força e das habilidades extraordinárias do homem. Você não vai querer tentar isso, nem mesmo em seu sonho mais louco. Mas quantas flexões você consegue fazer agora mesmo? Se você atribuir um número a isso, não será páreo para Bruce Lee. Mas você está à altura se sua resposta sugerir que você pode aguentar do anoitecer ao amanhecer. Quando Lee era mais jovem, ele adorava se exibir durante os treinos. Nenhuma sessão passava sem que ele fosse o assunto da cidade. Um de seus truques favoritos era fazer flexões com um dedo. Ele fazia isso para provar que era capaz. Sempre que fazia a proeza, tinha uma sensação de satisfação. Sua imensa força não se limitava apenas aos dedos. Ele também conseguia fazer flexões com um braço só. Algumas fontes dizem que ele conseguia fazer 50 como se não fosse nada demais. É claro que essa incrível habilidade não era exclusiva de Bruce, mas ele a fazia parecer tão fácil. Você vai adorar assistir uma de suas sessões de treinamento. Well, let me take this off. Okay. Let me show you this. Wait, no. Bruce Lee realizou muitas coisas durante seu curto período na Terra, e seu soco de 1 polegada foi, sem dúvida, um de seus feitos mais icônicos. Não é nenhuma surpresa que ele tenha conquistado um lugar nesta lista. Lee acumulou uma quantidade surpreendente de força em seus braços, o que lhe permitiu derrubar um homem adulto a uma distância de menos de 1 polegada.
Essa façanha é tão impressionante que os cientistas ainda estão pesquisando para entender como isso foi possível. Existem filmagens raras de Lee demonstrando o soco de 1 polegada em uma tábua de madeira, usando-o como uma lição para as árvores que estivessem assistindo, sugerindo em tom de brincadeira que elas poderiam ser suas vítimas se ele mudasse de ideia. Há também histórias de como ele empregou essa habilidade ao ensinar crianças de escolas do centro da cidade, uma prova de seu amor pela educação dos jovens. De modo geral, sua mensagem era clara: cruzar o caminho com ele não vinha sem consequências. Ninguém conseguia dar um soco nele, e isso era um fato. Lee era uma grande estrela e famoso por ser bom em lutar com pessoas. Apesar de suas incríveis habilidades, seus colegas não conseguiam vê-lo levar toda a glória por isso. Eles ficavam ansiosos por qualquer oportunidade de tentar derrotá-lo, apesar de saberem que perderiam. Era possível prever o fim da luta desde o início. Ele começava dando de ombros para os aspirantes a lutadores, porque vencê-los não significava nenhum trunfo. Mas esses desafiantes eram teimosos, eles insistiam e ele acabava cedendo. A luta durava minutos, sem que seu oponente lhe desse um único golpe. Há 3 ocasiões comprovadas em que Lee foi desafiado para uma luta, e nenhum de seus oponentes conseguiu atingi-lo. Ele evitava todos os golpes rapidamente e o adversário não o atingia. Ele se esquivou de todos os golpes com rapidez e deu uma lição em seus oponentes. A velocidade de Lee era incomparável. Se ele fosse um animal, seria o guepardo. Ele teria sido amigo íntimo de Usain Bolt se estivesse vivo. Muitos costumam brincar que as pessoas assistem a seus filmes em câmera lenta porque não conseguem acompanhar sua velocidade. Um dos maiores dons de Lee era sua velocidade. Ele podia arrancar uma moeda de sua mão e substituí-la por outra em uma fração de segundo. O protocolo usual é que ele coloca uma moeda em sua mão e fica a alguns metros de distância. Depois disso, ele o instruía a fechar a palma da mão imediatamente após vê-lo se mover. Quando o portador da moeda o via se mover, ele fechava a palma da mão apressadamente para proteger a moeda. Mas adivinhe o que acontece? A próxima coisa que você vê é Bruce segurando a moeda e sorrindo para você. Você pode pensar que ele está brincando, até abrir a palma da mão e não encontrar a moeda. Os fãs frequentemente gritavam com esse truque, pois muitos achavam que era mágica. Não é de surpreender que ele tenha morrido jovem. Ele claramente viveu a vida mais rápido do que a maioria de nós, e já era velho o suficiente em uma idade jovem. Falando em velocidade, Lee era rápido demais para ser filmado pelas câmeras. Isso significava que elas tinham que diminuir a velocidade da filmagem para capturá-lo. E isso não é nem mesmo ficção. Infelizmente, o fato de diminuir a velocidade da filmagem fez com que os fãs perdessem a parte mais incrível, mas não havia nada que os produtores pudessem fazer. Os produtores notaram o problema pela primeira vez quando ele estava no set de filmagem de O Besouro Verde. Ele notou que todas as cenas de luta o mostravam em pé enquanto as pessoas caíam na sua frente. Por algum motivo estranho, o produtor não gostou da ideia de um ajudante com poderes mentais mágicos, então pediu a Lee que fosse mais devagar. Quando ele o fez, a câmera filmou um borrão. Lee era tão rápido que foi capturado como um borrão quando ele diminuiu a velocidade. Como esse homem conseguiu sobreviver em um mundo tão lento? Se você for desafiar um super-herói, certifique-se de ser um primeiro. Aparentemente, um cara não recebeu o memorando. Ele ouviu falar muito sobre Bruce Lee e quis ver as coisas por si mesmo. Ele era um ser humano comum, mas Lee não era. Conforme observado anteriormente, Bruce tinha um equipamento de treinamento especial que combinava com sua força física. Ocasionalmente, ele treinava pessoas diferentes que supostamente queriam ser como ele. No entanto, algumas eram tão estúpidas que ficavam a uma distância de um chute dele. Essa distância era perigosamente próxima demais. Em um desses casos, Lee deslocou o braço de um rapaz durante o treinamento. Ele não deu um soco nem lutou com ele, mas um simples tapa fez a mágica. Quando o rapaz o confrontou sobre o acidente, Bruce ficou chocado. Ele reiterou que tinha sido um tapa, e não um soco. Mas sim, o efeito foi desastroso. Bruce era mais forte do que as pessoas comuns, portanto, um leve tapa poderia deslocar o ombro de uma pessoa. O que aconteceria se ele batesse em alguém com força total? Bem, seu palpite é tão bom quanto o meu. Se seu tapa pode causar uma luxação, seu chute deve levá-lo para outro planeta. Apesar de toda a sua força e treinamento, Bruce Lee raramente mostrava sua força real para as pessoas. Ele sabia que, se o fizesse, poderia causar lesões que ameaçariam sua vida. Entretanto, ele tinha um truque favorito. Ele tinha um escudo de treinamento especial que levava consigo para todos os lugares. Ele tinha uma brincadeira em que pedia às pessoas que segurassem seu escudo e deixava que ele as chutasse. Durante seu tempo na Terra, ele se divertia fazendo isso. A quantidade de força que ele colocava em cada chute variava, mas ele podia facilmente levantar as pessoas no ar com um único golpe, se quisesse. Se você consegue levantar as pessoas com um simples chute, é só uma questão de tempo para que Deus o veja como um competidor. Ele então o levaria para o céu para servir como guarda-costas e lidar com seus adversários.
Bom, acho que é isso por hoje. Diz aí nos comentários se você conhece mais alguma curiosidade sobre o Bruce Lee. Obrigado por assistir e até a próxima.